Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Que dia, hein? Que dia doideira.com, super quarta. Eu falo com vocês que super quarta nunca falha. Falo com vocês que super quarta é o grande dia, né, do mercado, é o grande dia que nós temos lá na sala ao vivo, que a gente faz acontecer, que a gente opera, que a gente lucra. É o dia que a gente faz mais história. Porém, galera, entretanto, todavia, existe um adendo nessa situação toda aí. Que adendo é esse, Felipe? O dia que o mercado não encaixa uma entrada pra gente. Felipe, mas o mercado na abertura já deu um trade ali, meu Deus do céu. Vamos conversar sobre isso. Vou explicar tudo isso daqui pra vocês, tá? Vou mostrar o que daria pra fazer, as oportunidades de compra, as oportunidades de venda. Mas antes, gostaria de pedir a você, tá? Deixar aquele like, comentar aqui no vídeo, compartilhar e, óbvio, dar aquela moral pra gente. Se você quiser estar na sala ao vivo para entender tudo isso, candle a candle, o andar do mercado, candle a candle, toda a oscilação, porque você sabe, o mercado ele se movimenta através de pessoas e pessoas mudam o seu sentimento a todo momento e nós precisamos estar adaptados a isso. E eu quero te convidar a fazer parte dessa movimentação. Quero convidar a fazer parte desse movimento que está ajudando muitas pessoas. Os operadores que estão lá com a gente, eles aprendem dia após dia. E hoje não foi diferente. Então, venha participar, aulas ao vivo, aulas individuais, tá? Conteúdo ali para você em PDF, muito conteúdo para você aprender de uma vez por todas, beleza? Então, não perca tempo, venha participar hoje mesmo. E no mais, galera, eu te espero. Bacana? Vamos aqui para o nosso vídeo, tá? Sem delongas, sem enrolação. Vamos fazer o que precisa ser feito. O índice nesta semana, nós temos o início da semana, na segunda, nós temos a terça-feira, o mercado travado, e nós temos hoje a super quarta. Então, vamos deixar desenhado aqui, ó, segunda, terça e super quarta. Super quarta, o grande dia do mercado, tá? Uma movimentação onde mais o mercado anda, desenvolve, acelera. Porém, na segunda-feira a gente teve um movimento bem forte. Eu sempre aconselho vocês a estarem olhando 2 dias para trás, tá? E nós não saímos do range principal, que era mínima e máxima de segunda-feira. Então, para amanhã, já mostrei para vocês alguns dias para trás. Para amanhã, atenção na manipulação da máxima. É como se você olhasse só o movimento da semana. Tem liquidez onde? Topo e no fundo. O que eu poderia pensar em esperar? Se o mercado tivesse manipulado o fundo, que era lá de segunda-feira, eu poderia imaginar que esse contexto aqui era de rompimento contínuo. Porém, como o mercado não manipulou o fundo, eu posso esperar talvez essa situação aqui para quinta e sexta-feira. Atenção nisso daí, tá? Uma dica muito importante. Felipe, nós não saímos do range de segunda. Tudo bem. Então vamos falar da ponta compradora no dia de hoje? Bacana, vamos começar. Na ponta compradora você tinha 2 cenários. O primeiro cenário era observar o movimento completo, mínima e máxima. Ponto final. Sem delongas, sem ousadia, sem loucura. Essa era a primeira informação. E dito isso, você tinha tudo que está abaixo dos 50%, oportunidade de compra. Se você é o operador do risco, você toma um stop. A depender da sua ousadia de marcação, você vai trazer uma marcação em algum desses 2 pontos aqui dessa região. Talvez tome um segundo stop, tá? Não sei, depende muito da sua marcação. Eu alertei para vocês, até falei com o pessoal da sala que para mim isso aqui era tudo liquidez. Obviamente o mercado capturou essa liquidez, mas o ponto chave disso tudo, tá? O ponto chave é a atenção completa das regiões. Quando você tem uma estrutura desenhada de prêmio e desconto, as suas extremidades são os melhores pontos para você se posicionar. Então, você tomaria um stop e acertaria uma operação. Felipe, essas 2 oportunidades são no risco? Sim. Felipe, e a order block esse marcado? Somente o pavio. Ponto final. Não tem muito o que falar. No gráfico de 1 minuto, ponta compradora no dia de hoje não teve, tá? Dentro do contexto que a gente opera. Dentro do contexto que a gente analisa, hoje não teve. Se você vir aqui para a mínima, não encaixou essa oportunidade. Se você atentar dentro dessa região, também não encaixou.
A gente fica esperando uma mínima quebra de estrutura. Ela não aparece. E quando aparece, o mercado não volta para te dar entrada. Ponto final. Então, o operador do risco teve um stop, a depender da sua marcação, 2 stops e um belíssimo gain. Ponto final. O operador da confirmação, infelizmente, não teve nada para fazer, porque o mercado não deu nenhuma oportunidade. Então, antes de a gente mudar para a ponta vendedora, vamos lá falar da ponta compradora no dia de hoje. Vamos lá. Mercado abriu. Vou deixar só o movimento de queda aqui antes da virada. Abriu, começou a cair, não tem volta. Abriu, começou a cair, não tem mudança de característica, perdão, não volta não, né? Mudança de característica. Quebrou mais uma estrutura, não tem mudança de característica, não tem ganho de topo aqui para validar compras. Mudou característica? Não. Perdeu fundo? Sim. E você tem o choque aqui. Felipe, mas ele não rompeu aqui. Pois é, não rompeu. Felipe, eu marquei um choque ousado e rápido aqui. Cadê? Ele não voltou. Deixou a liquidez e não validou sua entrada aqui. Ponto final. E depois ele foi só subindo. Então, ponta compradora, galera, infelizmente, o dia de hoje não teve. E pode ter certeza, nós estávamos analisando ponto a ponto do mercado e ele não validou uma entrada pra gente. Felipe, agora vamos falar da ponta vendedora, tá? Recebi alguns relatos do pessoal que já operou a abertura do dia, tá? Quem gosta de operar a abertura, não tem por que não executar esse trade aqui. Uma indução logo na abertura, o mercado já saiu, o vendedor, o pessoal já pegou essa operação. Marcando esse order block, aí tem todos os estilos operacionáveis. O operador dos 5 minutos, que já saiu com essa marcação. O operador do 1 minuto, que tinha uma base caprichosamente, exatamente neste ponto, tá? Vou até ficar pelo 1, porque no 5 não tem muito o que falar, né? Você tem a abertura num ponto extremamente validado. Felipe, por que você não fez esse trade, cara, se você sabia, galera? Entre saber e executar, existe uma diferença gigante. Eu não saio clicando a todo custo, tá? Para mim não vale a pena ser um operador só por ser um operador. Exatamente onde o mercado tocou, tinha um ponto de você executar. Eu não entrei, não me arrependo, porque é um ponto de marcação de topo que eu não executo. Felipe, eu executo. Faça isso hoje, faça isso amanhã. Não vem de cococó amanhã e eu não vou fazer por causa disso. Não. Se você fez hoje, amanhã você faz, ponto final. Tá ok? Ponto final. Essa é a situação. E aí a gente ficou analisando, né? E aí foi a decepção do dia. Olha só, o mercado abriu, começa a cair. Não tem o que fazer, não tem volta para vender. Cai de novo, não tem volta para vender. Felipe, mas aqui tinha que marcar essa base aqui, ó, para a gente vender. Eu não venderia essa base. Por quê? Porque você não tem, primeiro, captura de liquidez e o principal, você não tem um recuo nos 50%. É um mercado que só está caindo. Essa região, considerando esse topo com esse fundo, estava abaixo dos 50%. Primeira situação que não validaria essa venda aqui. Deixa eu até dar um zoom out aqui para você ver com clareza. Aqui. Não validaria nossa entrada. Fundo, topo, 50% a mais ou menos aqui. Parou na basezinha do 50% para baixo. Não vale para a gente vender. E aí o mercado continua a cair. Validou uma região extremamente interessante aqui, galera, ó, de liquidez. Só que ele captura essa liquidez com tanta, mas com tanta dificuldade que fica até complicado, né, da gente batalhar esse trade. Passou, se eu não me engano, aqui foram 15 pontos aqui, ó. É muito pouco. Tanto que você pode observar que foi tão pouco a captura da liquidez que nem força ele teve para voltar lá para baixo para gerar a continuação. O mercado já parou nos 50% desse movimento e já continuou a subir. Então, não tem o que fazer. Felipe, eu procurei as entradas ali, ó. Que eu só vou mostrar pra você que chegou no 50%. Eu procurei as entradas tanto nesse Fair Value Gap. Primeiro, esse Fair Value Gap ele já perdeu a validade. Uma vez que o mercado já tentou fazer o teste, você não pode vender novamente. Segundo, nos 5 minutos tinha até uns pontos de venda aqui que o mercado tinha deixado, né? Mais acima. Só que o seguinte, olha só. Lembra que eu já falei para você, já expliquei situações de pregão? O mercado tá caindo, ó, olha essa queda de mercado, não tem uma manipulação dessa região aqui. Até aqui não tinha uma manipulação. O mercado só caiu. Candle a candle, o mercado não manipulou em momento algum. Onde que está então a Onde que está então a liquidez que o mercado está esperando, está descansando? Lá na máxima do dia. Observa que o movimento, por mais que ele não conseguiu chegar no todo de uma vez, ele veio capturando um
a 1. Aí você está caçando entradas. Por isso que na mesma proporção que eu falei de você não entrar no risco na compra, primeiro, eu estou vendo como o mercado está caindo. E segundo, eu espero uma confirmação dentro da estrutura que eu estou operando, a mesma coisa as pontas vendedoras. Por que eu vou sair assumindo risco nesse movimento quando eu entendo que o mercado está subindo, abre aspas, mais reto? Tem que tomar muito cuidado quanto a isso, beleza? Então, acabou virando esse movimento. Eu até esperei, tá? Até fiquei acompanhando o mercado no dia de hoje. Não consegui ser um operador, tá? Não fiz nenhum trade. Na verdade, eu fiz duas operações. As duas operações que eu fiz foi mais tomando risco e no final das contas eu consegui ter um resultado até satisfatório. Mas vou falar a verdade para vocês, não vale de nada ser assim. Sair positivo, sair, nada gritante, tá? Mas eu considero o dia de hoje no 0 a 0. Considero o dia de hoje um dia muito complicado, porque caiu reto e infelizmente devolveu reto. A volatilidade, que é o que a gente mais precisa diariamente, hoje não teve. Caiu, subiu. Ponto final. O que eu vou fazer? Nada. Então, fiquem com a explicação aí, tá? Movimento semanal, muito importante, essa questão do movimento semanal, tá? Para a gente ter uma noção do que pode acontecer. O mercado pode gerar para a gente aí uma expectativa de manipulação de ambas estruturas. Seja a estrutura do topo principal da semana, que no caso é a segunda-feira, seja a mínima de também segunda-feira. Nós estamos travados no movimento de segunda. Ponto final. Lá no menino dólar, olha que movimentação do Dolinha hoje, hein? Que doideira.com. Se eu fico falando com vocês, explicando cenários como esse, eu não tenho nem o que falar sobre o dólar, né? Dólar 100% direcional. Quando sobe assim, não tem o que fazer, tá? Até fiquei falando com o pessoal, minha vontade era muito grande de ser um vendedor aqui, ó, nessa região do 5,50, era só mesmo, única e exclusivamente porque era um número redondo, tá? Muita gente se posiciona, tem defesas nessas regiões. Eu queria apostar, óbvio, no início só nessa região e depois eu fiquei acompanhando para ver se existia uma manipulação para eu tentar descer vendido. E infelizmente ela não existiu. Uma coisa que vocês podem atentar, né, o pessoal que gosta bastante aí de observar a tal da correlação, enquanto o índice está caindo, o dólar está subindo, enquanto o índice está subindo, o dólar está caindo, hoje foi um pouco diferente, né? Porque você observou que o primeiro movimento do índice foi para baixo e depois o segundo movimento do índice foi para cima muito tranquilo, muito forte, e o dólar não parou. O dólar continuou a subir. Felipe, quem tá mentindo então? Não sei, galera, mas a gente tem uma notícia muito importante. Prestem atenção, tá? O mercado pode estar subindo para entregar o mel, seja no índice, seja no dólar. Mas independente de notícias, nossas operações, nossas oportunidades, elas são traduzidas em gráfico. O gráfico vai mostrar. E se o gráfico não mostrar nada, Felipe, a gente não faz nada. Simples, você já sabe. Ah, mas é porque. Não tem mais é porque. Ou você vai seguir a risca todos os dias todos, ou você vai ser só mais um que vai virar estatística no longo prazo. Bacana? Tá aí nossas movimentações, dólar simplesmente subiu. Uma atenção aqui, tá? Ficaria bastante de olho nessa região e um possível choque aqui. Esse último movimento do dólar, não sei não, hein? Mas prestar bastante atenção. Amanhã é um novo dia, tranquilo, calmo, sereno, sem loucuras e fazendo o que precisa ser feito. Te espero do outro lado. Preenche o formulário, curte, comenta e compartilha. Tamo junto e bora pro game. Valeu!